Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo do Senhor, Deus eterno e poderoso. Aleluia, bom dia para você, a paz do Senhor Jesus, queridos, que essa paz gloriosa, bendita, poderosa esteja nas nossas vidas nessa manhã. A paz do Senhor, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor para você que vai assistir essa live depois, ou pela minha página do Facebook, ou pelo canal do YouTube, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Meu irmão Rosângela, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Boa manhã de segunda-feira. Estamos alegres, estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Por isso estamos alegres, estamos aqui, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, não é verdade? Louvado seja Deus por isso. Estamos felizes, principalmente porque parece que a mão favorável do Senhor, o braço forte dele está sobre nós, baixando a gasolina, né, Josi? Que coisa melhor da vida, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa bênção maravilhosa. E eu creio, meus irmãos, eu creio que muito mais nós teremos para o nosso país, viu? Porque a mão favorável do Senhor está sobre nós. A mão bendita e poderosa. E vai acontecer grandes coisas no nosso Brasil. Pode acreditar no que eu estou falando. Deus tem uma promessa com esse país e elas se cumprirão todas, independente do que está acontecendo. As coisas já começaram a mudar, né? Nós podemos ver que as coisas começaram a mudar, o horizonte começou a aparecer na nossa frente e vai dar certo, em nome de Jesus. Fique na fé, clamando ao Senhor por justiça, por misericórdia, por graça, que a mão favorável dele está estendida sobre nós, sobre o nosso país. Chegou a nossa hora, viu? Chegou a nossa hora. Nós não vamos ser mais aquele país de pobreza, de miséria, só de carnaval, não. Nós somos a terra de Jesus, aleluia. Nós somos a terra do Senhor, abençoado por Ele e cheio de riqueza para o seu povo. Pode receber essa palavra porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é da parte do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas aqui no nosso país. Creia nisso. Ame o Brasil. Ame o Brasil e deseje o melhor acontecendo para nós, né? Porque afinal de contas, nós somos brasileiros e estamos vivendo aqui, né? Em nome de Jesus, vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós entregamos essa programação nas suas mãos. Vem com teu poder, estenda teu braço forte, a tua mão sobre nós, nos conduza, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Toma minha vida nas tuas mãos, a vida da Josi, que aqui está, meu Deus, a vida de todos esses que estão ouvindo pela rádio, ou pelo Facebook, ou depois pelo canal do YouTube. Pai, eu não sei, mas eu sei que o Senhor age, que o Senhor opera os seus sinais e as suas maravilhas no meio do seu povo, porque a tua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa nos ouvir. E nós queremos estar agora, meu Pai, debaixo do sangue de Jesus, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado e não permite que nós nos afastemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue, ó Deus, abençoando a nossa cidade, abençoando o nosso estado, o nosso país. Eu sei, meu Deus, que um tempo de bonança vai chegando, está chegando. Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que o Senhor está operando para que o seu nome seja conhecido e glorificado. Tudo, meu Deus, nós acreditamos a ti, abaixo dos preços da gasolina, do álcool, do diesel, de tudo que vai acontecer de melhor, Pai, para o nosso país. Nós acreditamos que é a tua mão que está trabalhando em nosso favor, porque chegou o tempo do Senhor agir no meio do seu povo e nos tirar dessa situação de miséria. Pai, da miséria nacional e da miséria individual. Eu sei que o Senhor está trabalhando no meio do seu povo e levantando que estão caídos, Pai, colocando de pé aqueles que estão com os joelhos desconjuntados. O Senhor está tomando pela mão o seu povo para caminhar em sua direção, porque os dias são maus. O Senhor Jesus está voltando
passando, mas naqueles que são seus o maligno não toca, naqueles que são seus há a proteção do Senhor, porque o Senhor não deixa ninguém abandonado. Nós somos gratos a Ti, Pai. Eu creio na prosperidade que virá, que está vindo para nós. Eu creio na promessa que o nosso país é do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, por isso as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo aqui neste lugar. Em nome de Jesus, abençoa, prospera, Pai, restaura tudo que está estragado. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o advogado fiel nas nossas causas. Entra, Pai, com providência na vida de cada um que necessita, Pai, do Senhor nesta manhã. Nós cremos pelo poder da Sua palavra, pelo poder do Teu braço forte, que nós podemos, Pai, acreditar no milagre, acreditar no melhor do Senhor para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua providência, que as portas do céu estejam abertas sobre nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, queridos, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede aqui, né? De estarmos aqui louvando e adorando, bendizendo o nome dEle, porque Ele é bom e maravilhoso. Deus tem uma palavra, como sempre, né, Deus, para os nossos corações nessa manhã. Uma palavra forte, poderosa, que vai mexer com as nossas estruturas, eu creio, e nós sairemos daqui ricamente abençoados. Vou pegar minha Bíblia aqui. Aleluia! Isaías 59 hoje, Isaías 59, vamos meditar naquilo que o Senhor tem também para as nossas vidas, né? Nessa manhã de segunda-feira, para a nossa semana começar animada, começarmos cheios de fé, cheios de esperança no Senhor. Eu já tô crendo, já tô recebendo os milagres aí, por causa das coisas que estão acontecendo no nível nacional, né? Ver o nosso país se destacando no mundo. É a mão do Senhor, meu Deus. Ninguém poderia fazer se não fosse o Senhor na frente de tudo, tirando o Brasil de uma situação e levando para um outro patamar. E o povo brasileiro vai junto. Então você recebe por aí a sua bênção, por favor. Nós estamos na época da graça do Senhor sobre nós. Os cegos estão vendo, né, as coisas erradas, só não vê quem não quer agora, né, as malignidades dos homens, e os nossos olhos estão sendo abertos e as bênçãos estão chegando. Só que a gente precisa clamar a misericórdia do Senhor e se arrepender dos pecados, né? Orar para que o Brasil venha verdadeiramente se arrepender dos pecados para merecer, né? Para poder abrir o céu sobre nós. Amém? Então vamos lá, Isaías 59, a nossa palavra de hoje, segunda-feira, já estamos no mês de julho, hoje é 4 de julho? 4 de julho. 4 de julho. Meu Deus do céu, o tempo tá voando, irmãos. Vamos remir o nosso tempo, porque ele tá passando rapidinho, hein? Tá passando rapidinho. Então, vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Aleluia! Aí vem o versículo 2, fala assim, mas, né? Nós não somos a mídia que tudo que o governo faz de bom, ela fala assim, mas, né, para não deixar o povo feliz e contente e sorridente com o presidente, e tudo que eles vão falar quando falam, né, de bom do governo, né, Josi? Eles falam que aconteceu, o desemprego diminuiu, né, cresceu muito o emprego no Brasil. Estamos numa das melhores taxas de emprego de há muitos anos atrás. Aí a mídia chega e fala, o desemprego está caindo, mas, né, vai estragar. Mas aqui, irmãos, o mas de Deus é para nossa edificação. Aleluia. Minha amiga Cidinha, Deus abençoe sua vida, querida, Deus abençoe. Então, o Senhor fala, então, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia! Sabe aquele versículo que diz que Deus não mudou? Que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Pois é, Ele não mudou, Ele está falando aqui, eu não mudo. Quem muda são vocês. Eu não mudo, porque a minha mão continua estendida.
O meu braço continua estendido, como é que é aqui? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. Não tá, porque Deus é fiel. Ele não muda nunca. Ele está falando aqui, lembrando o povo dele. Sabe aquele povo que tirou vocês do Egito com braço forte, com mão estendida, e livrou vocês de Faraó? Sabe aquele Deus, povo de Deus? Ele não mudou. Ele continua com seu braço forte, com a sua mão estendida, com seus ouvidos abertos para ouvir a vossa voz. Mas os vossos pecados fazem separação de mim e de vocês. Por conta do pecado, eu não estendo mais a minha mão e eu não ouço mais a petição de vocês. Esta é a sua situação nesse momento? Se for, peça perdão agora e se arrependa agora dos seus pecados, para que o ouvido do Senhor destampe, para que o braço dele te alcance e ele possa te abençoar. Tá bom? É facinho resolver esse problema, ó. É rapidez, é num passe de milagre. É num passe de milagre. Você se arrepende dos seus pecados e aí você tira o impedimento que Satanás colocou entre nós e o nosso Deus. Tá certo? Então faça isso. Mas se você não tiver em pecado, então clame. Então clame. Então clame, porque os ouvidos do Senhor não estão tampados. Ele ouvirá você. Ele ouvirá a sua voz. Porque ele está dizendo aqui, não sou eu, é a palavra. E ele falando, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. A mão favorável do Senhor, o ouvido aberto dele está sobre nós. Está sobre o povo dele, está sobre aquele que crê, aquele que está arrependido, aquele que abandonou o pecado e está diante dele, para ouvir a nossa voz, os nossos clamores, as nossas petições. Porque Deus é fiel, ele não muda. Ele não muda. O que fez Deus mudar? De não ouvir mais, de não fazer mais milagres, de não atender mais a nossa voz. O que faz separação entre nós e o nosso Deus? O pecado, amados. Só que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, não tem mais separação. O muro, o apóstolo Paulo fala que o muro que havia entre o povo e Deus para entrar lá no templo, esse muro foi quebrado. Quem é que está colocando o muro entre nós e o nosso Deus novamente? Um muro que Jesus quebrou, um véu que ele rasgou. Quem é que está colocando? Nós mesmos, com o nosso pecado. Aí quando o Satanás percebe o nosso coração uma pontinha de iniquidade, de maldade, de pecado, ele vem e termina o serviço. Mas tudo começa no nosso coração. Então a culpa não é de Satanás, porque ele se aproveita do que brotou dentro de nós. A vontade de pecar, a vontade de sair fora dos caminhos de Deus. Mas se eu me arrependo agora, eu alcanço a misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que abandona o pecado alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. Amém? Então nós estamos aqui por quê? Porque nós estamos proclamando que a mão do Senhor está estendida e que o ouvido dele não está tapado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue poderoso de Jesus que limpa todo o nosso pecado, tira toda a nossa iniquidade, nos transforma, nos faz mais alvos que a alva neve. Porque ele rasgou o véu, ele derrubou o muro que separava. E agora nós não podemos deixar esse muro se levantar. Porque nós necessitamos que o Senhor nos guie, que a mão favorável dele nos guie. O braço forte, a mão estendida do Senhor, né? Que o Senhor, irmãos, durante toda a Bíblia, vai estar sempre falando sobre isso. Olha, meu povo, vocês não se esqueçam quando eu vos tirei do Egito com braço forte e com mão estendida. O meu braço, quem é o braço do Senhor? É Jesus. Vamos lá em Isaías 53, que ele vai falar assim, ó. Vai falar assim. Isaías 53, versículo 1, vai falar assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor que opera em nosso favor? Quem é o braço? Jesus. E ele está perguntando aqui, a quem deu crédito?
Eu estou falando aqui que o braço do Senhor, o braço dele forte, poderoso, está sobre nós. Quem é que está dando crédito? Quem dá o crédito é quem ouviu. E quem ouviu, abandonou os pecados, foi ter uma vida séria com Deus. E depois essa pessoa teve esse braço forte do Senhor trabalhando em seu favor. Então o Senhor está sempre lembrando o seu povo. Lembre-se, povo de Israel, do meu braço forte, da minha mão estendida, quando eu vos tirei da terra do Egito, da situação de servidão a Faraó. Vocês foram libertos porque o meu braço, quem foi que entrou lá? Jesus entrou lá e libertou. Jesus entrou na minha vida, o braço forte de Deus me libertou da escravidão, do pecado, e o Espírito Santo, a mão favorável do Senhor, e me conduz, porque pode perceber que toda vez que Jesus foi para o deserto, ou que Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, o Espírito do Senhor conduzia, né? Então a mão de Deus me conduziu. Então a gente entende pela palavra que o braço forte do Senhor é Jesus, e que a mão favorável de Deus é o seu Espírito Santo, que nos conduz no bom caminho dele. Você tem isso sobre a tua vida, o braço forte e poderoso de Deus e a mão favorável dele sobre você. Então, se você não tem, tenha agora. Como que eu consigo isso, irmão Eli? Você consegue isso se arrependendo dos seus pecados, voltando-se para Deus, porque aí ele vai ouvir a tua voz, a tua oração, o teu clamor, a tua petição, e ele vai agir com o braço forte e com a mão estendida. Ele vai lutar por você com o braço forte dele, que é Jesus, e vai te conduzir com a mão dele, que é o Espírito Santo. E aí a sua vida será uma vida de Deus. Aleluia! É difícil isso, irmãos. Não é, né, Rose? É tão facinho. É tão fácil, meus irmãos, a gente ter o braço forte do Senhor, de termos Jesus a nosso favor, de ter a mão dele nos conduzindo. Basta querer, né? Basta querer. Basta querer se arrepender dos pecados e ter uma vida com Deus. Aí, isso do céu, essa bênção, essa maravilha, essa proteção, tudo que é de melhor no céu, né? O braço forte de Deus, o seu filho, vai vir em seu favor. Sabe aquela situação que você não está aguentando mais viver? Clame ao Senhor, Senhor, que o teu braço forte venha em meu favor agora. Venha lutar por mim, Jesus. Venha, o Senhor é o braço de Deus, forte e poderoso. É braço de ferro, como tem uma canção que diz, né? Braço de ferro, punhos de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Aleluia! E é esse braço forte, meus irmãos, que não tem poder neste mundo capaz de quebrar esse braço, que vai nos conduzir nas veredas de justiça, que vai nos tirar de situações que nós não damos conta, porque esse braço trabalha em favor do povo de Deus, assim como ele trabalhou lá no Egito, quando libertou aquele povo da escravidão. Assim como já trabalhou na minha vida lindamente, poderosamente, miraculosamente, também trabalha na sua vida lindamente, poderosamente, miraculosamente, para te tirar de uma situação de pecado. Foi assim que Deus fez comigo. Quando eu fico pensando nisso, eu falo, meu Deus. Ai, aquele dia que eu entendi o meu pecado e que eu resolvi me voltar para ti, eu não vi a luta, mas no mundo espiritual teve uma luta, meus irmãos. Teve uma luta dos demônios com os anjos do Senhor, e o próprio Jesus veio com o braço forte dele, me arrancou de lá e me tirou e me trouxe para a luz. Foi o braço do Senhor. Oh, Jesus, quando eu penso nisso, eu fico tão alegre. Falo, Senhor, o Senhor desceu do céu naquele dia e batalhou com os anjos. O Senhor, o braço forte de Deus, veio em meu favor e lutou pela minha vida. E você acha que ele não faz isso na sua? Claro que faz, né, Josi? Na vida de quem que é? Basta querer, Josi está falando aqui. Basta acreditar, basta desejar. Eu quero, Senhor, a tua mão em meu favor. Me conduza com o teu Santo Espírito. Me arranque dessa situação. Quem é que pode vir nos livrar de determinadas situações da nossa vida? Quem? Só aquele que é mais poderoso que tudo. Só aquele que tem todo o poder. Irmã, conta seu testemunho qualquer dia para nós. Oh, minha irmã Cidinha, eu conto. Eu conto. Eu acho lindo o meu testemunho, porque eu vejo, quando eu fico pensando, meditando,
Eu vejo, meus irmãos, que lá no mundo espiritual, Jesus chegou como um cavaleiro de Deus, forte, poderoso na batalha, é o Senhor. Por isso que eu falo esses versículos da Bíblia com tanta emoção, porque eu sei que foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. No dia que eu aceitei Jesus, no mundo espiritual, houve uma luta. Houve uma luta de demônios com anjos. E eu acredito, irmãos, pela palavra, que o próprio Jesus veio e falou para Satanás: liberta ela. Tá liberta. E ele quebrou os grilhões, quebrou as fortalezas, derrubou as muralhas e me tirou de lá, porque ele é forte e ele é poderoso. Ele é o valente do mais valente. Me libertou e liberta você. E ele falou, liberta ela. E quando ele falou liberta, Satanás teve que me libertar. Aleluia! Ele não teve mais poder sobre mim, porque chegou na minha vida aquele que tinha mais poder sobre ele. Sobre mim, né? E sobre ele também tinha todo o poder. E foi assim que Deus fez. E foi assim que Deus fez. Na minha vida e na sua vida. Irmã Cidinha, o meu testemunho, Deus me pegou de uma forma, então eu já contei aqui, mas eu vou contar resumidamente novamente, porque foi esse agir de Deus, assim, né, que aconteceu na minha vida. Eu era uma pessoa mística, né, eu fui católica, né, da minha infância, juventude, e depois eu descambei, você começa no espiritismo Allan Kardec, você começa ali, mas dali você vai embora, né, eu fui. Aí depois eu tava virando mística, acreditando em tudo quanto era coisa. Anjos, numerologia, eu tava estudando, eu tinha muita coisa na minha casa. Eu era bem mística, eu tinha tudo que você pensasse, imaginasse de coisas místicas, eu tinha. Gastava meu dinheiro com isso, tudo. E tal, estudando numerologia. Aí, mas eu tinha uma sede de Deus muito grande, sempre tive. Eu já tinha batido em muitos lugares. Seixonoye, o espiritismo, tudo que é ramo de espírita aí, eu tinha ido. Seixonoye também, e todos os ramos dos orientais aí, eu já tinha batido também. E eu tinha um vazio muito grande, minha irmã Cidinha. Aquele vazio me consumia e eu buscava Deus, que eu queria Deus. Eu sabia que tinha algo, né? E como eu era católica, eu aprendi na igreja católica que eu tinha que estar onde Jesus estava, certo? Ele tinha que estar comigo. Mas essas religiões, elas dizem que Jesus está, né? Mas não como filho de Deus poderoso, como o braço forte do Senhor que veio e morreu em nosso lugar. Eles falam que Jesus é um espírito muito lindo, muito bom. É aquele hippie, né? Que o povo acredita que ele é. Aí, irmã, eu naquela sede, um dia na biblioteca da escola que eu dava aula, eu era assim, eu amo ainda muito ler, né? E eu amava ficar na biblioteca procurando livro e lendo, lia de tudo. E um dia eu achei um livro na biblioteca do Sansara. Olha como que Deus é maravilhoso quando ele quer trabalhar numa vida. Os livros que o governo mandava antigamente eram todos livros ideologizados, né? Porque tudo que vinha do governo era para fazer uma limpeza cerebral, uma coisa cerebral na cabeça das crianças e transformar. Nós sabemos disso, que a educação brasileira, assim como a educação mundial, ela é usada em favor das ideologias de esquerda, né? Mas tá mudando isso aí também. Louvado seja o nome de Jesus, né? Que o governo federal tá mudando essa ideologização da educação. Enfim, eu achei na biblioteca do Sansara, da escola que eu trabalhei aqui, na qual eu me aposentei, um livro chamado O Rei, o Sábio e o Bufão. Eu não esqueço. Peguei aquele livro e falei, nossa, que interessante esse livro, vou ler. Comecei a ler. Era a Fábula das Religiões. Aí a história conta assim, num hotel grande, ia ter uma convenção. Eles iam, grandes sábios do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e do budismo. Grandes sábios dessas 4 religiões estariam falando da sua religião. E no final eles descobririam qual era a melhor religião, qual era o verdadeiro Deus. Mais ou menos assim. E cada um deles tinha um período da palestra. E eu ia lendo a palestra. Quando eu terminei de ler o livro, o sábio judeu me conquistou. Eu falei, meu Deus, é esse Deus que eu quero. É ele que eu busco. É ele. Ele é o Criador. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o poderoso. É esse Deus que eu quero. Aí a irmã me deu um bug. Eu falei, agora, como que eu vou virar judia? Não tem como. Né? Eu moro aqui no interior do estado de São Paulo. Eu falei, para onde eu vou, Senhor?
Mas eu quero o Senhor é o verdadeiro. Aí deu um bug na minha cabeça, por quê? Na igreja católica eu aprendi que judeu matou Jesus e que judeu não aceita Jesus, o que de fato é verdade, né? Assim, em termos, né? É outra história pra gente contar. Aí me deu um bug, eu falei, pra onde eu vou? Eu tenho que estar onde Jesus está, porque a minha fé católica tinha me ensinado isso. E eu acreditava nisso. E aí eu queria ser judia, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que aquele rabino falou, era o verdadeiro Deus. Por incrível que pareça, irmã, o cristão que estava ali naquele livro, falando de Jesus, falando de Deus, não me convenceu, você acredita? Quem me convenceu foi o rabino. Por isso que eu me voltei para estudar o judaísmo, os rabinos e tudo. Porque foi uma paixão à primeira vista. Pelo rabino que falou do Senhor, né? Aí tá, fiquei um tempo ali meio perdida, aí eu sabia onde é que Deus estava. Eu sabia que era aquele Deus. E nesse ínterim, eu já me converti. Quando eu cheguei na igreja evangélica, que eu descobri, porque eu era analfabeta de pai e mãe de Bíblia, né? A dona bonita, que gostava de ler tudo, de ser tudo, piriri, Deus foi e me pegou, falou, agora eu vou te humilhar para você saber que você não sabe nada, porque você não conhece a minha palavra. Foi bem isso que Deus fez. Quando eu cheguei na igreja evangélica, eis que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava lá. Ele é o pai de Jesus Cristo de Nazaré. Aí, irmã, eu fui entender a história. Eu era católica, mas eu não sabia. Não é problema do catolicismo, o problema era meu que não entendia as coisas, né? Mas, irmã do céu, aí eu entendi tudo. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu entendi. Então, assim, eu devo a minha conversão que Deus usou para me converter verdadeiramente a Ele, esse livro que eu achei na biblioteca do Sansara, que eu passei depois para demais pessoas lerem. Ninguém se encantou com o livro como eu me encantei. Por quê? O povo já é convertido, eu é que não era. Então, quando eu li ali aquele rabino falando do Senhor, desse braço forte, desse Deus poderoso, eu fiquei apaixonada, irmã, e até hoje eu sou. Até hoje eu sou, e eu quero morrer assim, apaixonada pelo Deus de Israel, pelo Deus criador de todas as coisas, pelo único e verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá no Éden, que lá na eternidade já teve esse plano de salvação para as nossas vidas. O judeu ainda não entendeu, mas ele vai entender, porque vai chegar a hora dele entender, porque aprove a Deus fazer isso para que a salvação chegasse a nós, né? Aí eu entendi tudo. Minha irmã Cidinha, aí eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter conhecido Deus de verdade. Eu era enganada, eu era cega, eu achava que eu era de Deus e eu não era, porque eu nem conhecia a Bíblia e eu queria falar que Deus estava comigo e que Deus estava nos lugares que eu ia buscá-lo, e ele jamais esteve, porque essas coisas Deus abomina, né? Os espiritismos da vida, as feitiçarias, os misticismos, as astrologias, Deus abomina essas coisas, e eu era isso e tudo mais um pouco, porque eu era muito fanática. Agora Deus usa a minha tendência para fanatismo para ele, né? Então Deus não estraga nada, ele aproveita tudo. Fala, você é fanática com as tuas coisas? Então eu vou te ensinar a ser fanática pelo meu nome. E eu sou, né? Tanto que eu tô aqui falando desse amor de Deus maravilhoso. Foi isso, irmã Cidinha, que aconteceu na minha vida, né? Mas eu já estava em busca do Deus verdadeiro, porque apesar de tudo da minha vida, eu tinha um vazio muito grande. E Deus preencheu esse vazio. E Deus preencheu este vazio. Aleluia! Glórias a Deus. Então, minha irmã, meus irmãos, quando eu estou pensando na minha salvação, como foi, e lendo esses versículos, eu sei que foi o Jesus que entrou. Foi o braço forte do Senhor que entrou na minha vida. E agora a mão do Senhor, ela me conduz. Ela me conduz. É claro que de vez em quando eu quero fazer umas coisas que Deus não quer. E eu sou teimosinha e Ele até permite para que eu quebre a cara lá na frente. Mas Ele me conduz, assim, muito da minha vida, né? E eu sou grata a Jesus por isso, pela salvação que Ele me deu. Então, irmãos, o que é que separa? O que é que separa o agir do Senhor? O pecado. Por exemplo, eu era muito pecadora, muito, muito, muito. Só que o meu coração desejava encontrar o verdadeiro Deus. Então ele veio e trabalhou. E eu abandonei o pecado para que eu nunca mais me apartasse dele, né? Então eu sinto que a mão favorável dele está me guiando, que o braço forte e poderoso dele está lutando por mim. E ele também luta por você. O braço forte do Senhor
luta por você. Entra nas tuas batalhas, nas suas pelejas, ele entra e ele luta por você. E ele te dá vitória, em nome de Jesus. Sabe quem é que está lutando pelo Brasil hoje? É o braço forte do Senhor. Porque somente esse braço forte para lutar contra as potestades demoníacas que agem no Brasil, né? Que nós sabemos disso. Tivemos notícia aí esse fim de semana que os narcotraficantes são envolvidos com o partido político no Brasil. Quem é que pode resolver esse problema? É Deus, irmãos. Deus que vai nos libertar, vai. Ele está libertando. Ele já está trabalhando e libertando o Brasil dessa casta de demônios que veio sobre esse país, que as pessoas trouxeram para esse país por causa das práticas ilegais e ilícitas deles. É traficante. Essa pessoa, ela destrói a vida dos jovens, das famílias. Ela destrói. Mas Deus está trabalhando com o braço forte, guiando o Brasil com a sua mão estendida sobre nós, eu creio. E se Deus está fazendo, aí eu fico pensando assim, né, irmãos? Que eu fico pensando, se Deus está fazendo isso a nível nacional, para libertar um povo todo, imagino que Ele não está fazendo por você, individualmente na tua vida, olhando, olha aqui, ó, o teu DNA, a tua característica da sua digital que é única, que Ele fez. Imagina, meus queridos, o que é que Deus não está fazendo por nós. Está fazendo grandes coisas, lutando no mundo espiritual contra os demônios e pondo eles por terra e nos libertando, quebrando os cativeiros, abrindo as portas das prisões, porque ele faz isso, ele não mudou. Ele está falando aqui com o povo dele nesse tempo de Isaías, que estava todo mundo perdido, eles iam ser cativos na Babilônia. Isaías está falando com eles, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está tampado, mas são os pecados que vocês praticam, que afastam o Todo-Poderoso de vocês, que afastam o favor de Deus da tua vida, que afasta a tua bênção. Então venha, você quer bênção? Venha, tá aqui, ó, Deus não mudou, ele não muda, ele é o mesmo eternamente. Ele não muda, ele não mudou. A mão dele, sabe aquele Deus que tirou aquele povo do Egito, que todo mundo conhece essa história por causa das novelas que tá passando, louvado seja Deus por isso. Sabe aquele Deus de Moisés? Ele tá falando aqui para Isaías e tá falando para nós hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez lá. Na vida de quem crê, na vida de quem quer e na vida de quem deseja segui-lo, segundo a sua vontade e o seu querer. Ele não mudou. Aleluia! Ele continua trabalhando em nosso favor. O que nos separa dele é essa nossa vida impiedosa, né? Praticantes de pecados, mas o sangue de Jesus sobre as nossas... Imagina agora, irmãos. Na época de Isaías, nem tinha Jesus ainda manifestado, morrido naquela cruz. Ali ele comprou a guerra com o universo. Aí ele venceu a guerra com todos os demônios de uma vez por todas. De uma vez por todas Jesus lutou ali. E venceu, porque ele veio para vencer. Ele venceu a morte e o inferno. Ele pegou as chaves do inferno na mão e levou cativo o cativeiro. Não é? Está escrito, eu creio. Ele que venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu essa batalha cósmica contra o mal. Agora nós aqui colocamos de volta o muro na nossa vida. E nós não podemos pôr. Nós temos que estar livres para adorar a Deus. Sem muros de pecado. Sem muros de transgressões na nossa vida. O nosso contato com o Senhor agora é direto. Para nós recebermos a vida dele em nós, agora é assim, ó, é direto, é pelo sangue de Jesus, que já morreu, que já fez essa obra. Aleluia. Braço forte, punho de aço, esse é o Deus. Pô, escolhe esse louvor. Tá, peraí, tô baixando uma aqui. Ah, tá. Tá bom? Vocês entenderam a palavra? É poderosa demais para as nossas vidas, é muito poderosa. Saiba você que já é convertido, que no dia que você se converteu, o próprio Jesus veio com o braço forte dele e te arrancou das garras de Satanás. Ele veio e te livrou. Ai, irmãos, quando eu fico pensando nessas coisas, eu até endoido. Falo, Senhor, quem sou eu para merecer tanto
O Jesus chegou com o braço forte dele, me libertou, quebrou as cadeias, as prisões, as algemas, quebrou tudo e falou: você está livre disso tudo. E agora eu sou feliz no Senhor. Braço forte. Braço forte, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. É, braço de ferro, exatamente. Né? Para quem vai ficar na rádio depois, a gente põe essa música e uma da Eliane Silva. Eu venho te falar de um Deus tremendo. Esqueci agora a música. Mas o fato é, irmãos, em toda a Bíblia, desde o livro de Deuteronômio, de Êxodo, desde o livro de Êxodo, quando Deus faz, né, o grande milagre. Não é Eliane Silva, Eliane... deixa eu ver se eu marquei, esqueci de marcar o nome da moça e o nome do louvor. Elaine de Jesus, lembrei. Então, Deus sempre falou, vocês não se esqueçam. Olha que versículo lindo, quer ver? Quem chora pra Deus? Não. Põe braço forte. Põe Eliane seu braço forte, vê o que aparece aí, para nós ouvirmos o louvor, né? E nós vamos durante... pode ser. E nós vamos ver durante toda a Bíblia essa história do braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor opera. Hoje, o braço forte do Senhor está na cruz, né? E ele opera. O braço forte do Senhor é um mistério oculto de Deus a todo mundo. Quem que é esse braço que opera? Mas o importante é que ele é real, é que ele vive e vive eternamente para nos ajudar a lutar por nós, porque senão, ora, diga Israel, se o Senhor não fosse por nós, o inimigo já teria nos engolido vivos, o salmista fala. Por quê que ele não nos engole viva? Porque tem um maior que ele, que tem o braço forte e que está estendido sobre nós. Está estendido. E nós estamos na presença dele. Vamos ler Deuteronômio 26, 28, eu acho que é esse. Fala assim, ó. Deuteronômio 26, 28. Deuteronômio? Não tem 26, 28. Oh, meu Deus. 26, 8. Disfarça. Eu que estou lendo. 26, 8. E o Senhor, olha aqui, o próprio Deus falando para o povo. E o Senhor vos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. É assim que Deus faz, quando Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Lá no livro de 2 Crônicas, se eu não me engano, quando Salomão faz aquela oração linda, né? Ele vai falar assim, Deus, quando a sua fama cobrir a terra e que os estrangeiros vierem aqui, por causa que eles ficaram sabendo do teu braço forte. Ouve a oração do povo. Olha o que Salomão fala. Quando o povo ficar sabendo do teu braço forte, que opera em nosso favor, eles ficarão querendo te conhecer e eles virão aqui. Ouve a oração desse povo que veio por causa da tua fama, Deus, por causa do teu braço forte. Eles nem sabiam ainda de Jesus, mas eles sempre souberam, quer dizer, eles sabiam de Jesus, né? Eles sempre souberam que Deus tinha um braço forte lutando por eles. E eles só não entenderam que era Jesus que veio naquela época. Mas eles vão entender quando Jesus voltar agora, com poder e grande glória, para tirá-los da escravidão dos inimigos deles. Entendeu? Salomão faz achou? Salomão faz essa oração linda. E quem é que saiu de terras distantes e foi lá em Israel por causa da fama do Senhor, do seu braço forte? A rainha de Sabá. Não tem essa história na Bíblia? Ela saiu de lá do seu reino na África e veio trazendo riquezas para Salomão. E por que ela veio? Ela veio ver o Deus de Salomão. Porque ela estava cumprindo essa profecia que Salomão falou. Deus,
quando o povo estrangeiro ouvir falar do teu braço forte, da tua mão estendida, ouve esse povo, eles virão aqui, ouve esse povo. A boa mão do Senhor. Deuteronômio 7:19, vamos voltar para lá, para nós entendermos um pouquinho mais. 7:19? Deuteronômio 7, olha que coisa linda, que o Senhor que fala aqui, é o próprio Deus. Das grandes provas, Deuteronômio 7:19. Das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Olha aqui o que o Senhor está falando para o povo de Israel aqui. Está falando, sabe eu que fiz aquelas maravilhas lá no Egito para te libertar? Eu mesmo, sou o mesmo Deus, que na hora que você chegou na terra prometida lá em Canaã, eu mesmo vou agir da mesma forma para te livrar dos seus inimigos. Sabe esse Deus que operou um cataclisma no céu no dia que nós nos convertemos, essa luta que ele nos arrancou de lá? Ele é o mesmo Deus que opera na nossa vida agora, porque ele não mudou. Mas por que acontece às vezes? Quando a gente se converte, é aquele milagre que todo mundo vê, depois a gente começa a voltar. Porque Deus não está operando mais os grandes milagres e maravilhas. Porque está acontecendo alguma coisa conosco, porque Deus ele fala, eu mesmo vou lá e vou tirar, do jeito que eu fiz, para libertar vocês do Egito, eu mesmo vou lá e vou libertar vocês dos inimigos que estão na terra. Então é assim que Deus continua fazendo na minha vida e na tua vida. Ele nos liberta e depois ele continua lutando por nós, nos livrando do inimigo. Na guerra espiritual que há acima aqui, meus irmãos, da nossa cabeça. Essa guerra existe, ela é real. Ela é real. E só quem está na presença de Deus é que vence essa guerra, porque ela é uma guerra muito travada e nós de nós mesmos não conseguimos lutar sozinhos. Nós precisamos da mão poderosa do Senhor, que falou os profetas, que falou o salmista, né? Tem muitos salmos que falam dessa mão de Deus poderosa. Os profetas falaram dessa mão de Deus poderosa, Isaías, Jeremias falou, e é ela que opera. É ela que opera na nossa vida. Sem ela, nós não conseguimos vencer as nossas batalhas. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu achar uma palavra aqui. Depois... tá. E nós vamos entender que Jesus é o braço forte do Senhor. E que a mão poderosa do Senhor é o Espírito Santo de Deus. O braço forte luta por nós e a mão poderosa do Senhor nos conduz. E ele está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa voz. Então, tem algo que te separa do Senhor? Arranque isso aí e volte para a comunhão com Deus. E volte para a comunhão com Deus. Entra debaixo dessa aba que está sobre o Brasil. Existe a mão favorável do Senhor sobre o Brasil. Entra debaixo dessa bênção aí e receba a sua também, tá bom? Porque o tempo é de bonança. Sei lá, tô sentindo isso. Ainda que aconteça alguma coisa que nos estremeça, minha irmãzinha Vera, Deus abençoe, minha querida, um beijo no seu coração. Ainda que aconteça alguma coisa que nos estremeça, pode ter certeza que a mão está segurando, o braço forte do Senhor está lutando pelo nosso país e por nós. Creia nisso e receba também a sua bênção, porque Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ainda bem que passou, eu nem assisti, mas eu sei que passou e todo mundo assistiu a novela dos 10 mandamentos, né? E todo mundo pôde conhecer o Deus de Moisés. É aquele Deus lá que opera na nossa vida hoje. Que opera na nossa vida hoje. E hoje com muito mais, como é que eu posso falar? Não é com intimidade, porque ele já tem. Nós é que podemos conhecer muito mais dele, porque nós sabemos hoje que foi que Jesus fez por nós. E Jesus é esse braço forte que lutou pela nossa vida, pela nossa alma, a ponto de se sacrificar por nós. E quando ele desceu no inferno, ele
venceu. Venceu a morte, venceu o inferno, levou cativo o cativeiro e agora nós podemos ser livres nele, porque é ele que faz essa mudança na nossa vida. É ele que nos dá essa libertação. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu? Então é isso para dar hoje, que oração tá cedo ainda? 8h40? Mas, meus irmãos, é isso. A mão favorável do Senhor está sobre nós. O ouvido dele está pronto. Não está. Então, tira todo o seu impedimento que te leva a perder a tua bênção e fique com Deus. Vamos louvar, então. Braço forte, punho de aço. Braço de ferro, Eliane Jesus, é. Vamos louvar, depois nós vamos embora. Aleluia! Glória a Deus! 2 Crônicas 6:32. Deixa eu achar o 2 Crônicas 6:32 aqui. Para você ver. Que coisa mais linda. Esse versículo. 6. 2 Crônica 6:32. A oração de Salomão, né? Ele tá fazendo aquela oração linda a Deus lá quando ele vai inaugurar o templo. E aí ele fala assim no versículo 32. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles orando nesta casa, então ouve tu desde os céus. Olha só. E que foi que Jesus fez com o nome do Senhor? O que foi que Jesus fez com o nome do Deus Todo-Poderoso de Israel? Espalhou por toda a terra. Espalhou, porque antes, quem é que servia a Deus, irmãos? Só o povozinho de Jacó. Lá naquele lugarzinho tão pequenininho, Israel. Era só eles que conheciam o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus, mas ainda assim a fama de Deus corria. Pelo que ele fazia no meio do povo, principalmente na época de Salomão, que viveu anos de paz e de bonança e prosperidade e tal, né? Que Salomão é uma tipificação de Jesus Cristo para a nossa vida. Aí, ainda assim, né? Só eles lá servindo a Deus, a fama do Deus Todo-Poderoso de Israel corria o mundo. E Salomão fala assim, né? Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles orando nesta casa, então ouves tu desde os céus. Aleluia! A rainha de Sabá ficou sabendo, né? Aí Jesus veio e ó, foi como se fosse uma bomba, né? Explodiu o nome de Deus para o mundo inteiro. E hoje essa oração que Salomão fez está valendo o estrangeiro, eu e você, que não éramos de Israel, mas nós somos adotados por Deus, nós fomos enxertados na oliveira por Jesus Cristo. Hoje nós somos povo de Deus, Israel de Deus também. Muito mais do que Salomão falou aqui, estrangeiro. Rainha de Sabá ainda nem tinha Jesus para ela aceitar, e ela já ouviu falar, e ela foi lá e foi ricamente abençoada por Salomão. Mas e nós hoje, irmãos, que fomos adotados nessa família de Israel aqui, por causa do nome de Jesus, e podemos conhecer mais profundamente que esse braço é o Senhor Jesus, que esse braço se manifestou lá na cruz, para nos salvar, para nos abençoar. Aleluia! Então nós estamos vivendo debaixo dessa oração ecoa, porque as palavras, elas são, como é que fala a palavra, ela tem o som, né? Ele tem cordas, ele tem um sinal aí que a gente não vê, mas existe. Então essas orações, elas foram propagadas no universo, está valendo. E é para nós então que aceitamos Jesus. E foi isso que Deus fez, foi isso que Deus fez. E quando Jesus chegou, ele fez essa grande obra de libertação para as nossas vidas. Aleluia! Glórias a Deus. Então vamos adorar a Deus. Solta aí, põe com letra. Tem com letra? Que eu não sei esse aí direito. Presta atenção no louvor, ele é lindo esse louvor. Aleluia! Aqui, ó, né? É, não, você... Não, pode ser. Não, só tem ele. É, pode ser. Presta atenção no louvor, ele é lindo. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande. Mora no meu coração. Aleluia.
O que é que tá acontecendo aí, Josi? Peraí. Ah, tá assim. Que cheia. Põe mais alto aqui pra eu ouvir, sair aqui pra mim. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem o controle em suas mãos. Oh, meu Deus. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Usa conselho, pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. De diante da glória, a eternidade é o começo da história. Todo o universo é pequeno demais, o arquivo da sua memória. Aleluia! Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Aleluia! E luta por você. Você já ouviu falar desse Deus grande e poderoso, que tem o braço forte dele trabalhando em nosso favor, e que a única coisa que nos impede de nos achegar a ele e ter todas as bênçãos que ele tem para nós é o nosso pecado? Mas que o sangue de Jesus nos purifica desse pecado, e nós nos tornamos mais alvos que a alva neve, e por isso podemos entrar com confiança e com graça diante do trono do Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, que apesar de todo o mal, de todo o pecado que nós tenhamos cometido, o sangue de Jesus nos purifica. E a partir desse momento, o favor do Senhor está sobre nós. Ele ouve a nossa voz, o nosso clamor, o nosso choro, a nossa petição. E Ele responde. E Ele responde em nosso favor. Creia nisso, que Ele tem poder. Punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não manda, ele não ouve conselhos, ele não pede favor. Ele decide e ele faz. Se hoje ele decidiu te abençoar, abençoado você estará. A bênção chega na tua vida, em nome de Jesus. Porque ele é fiel e poderoso. Aleluia, e ele não mudou. Ele não muda nunca, ele é o mesmo. Deus de Moisés, o libertador do Egito. Sim, esse Deus continua fazendo esses milagres nas nossas vidas. Porque o braço forte dele já se manifestou naquela cruz e venceu a guerra com o inferno, com Satanás. Aleluia! Glória a Deus! Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não manda, ouve. Não manda recado, usa pregador, decide e faz. Aleluia! E se ele decidiu, está decidido. Quem é que vai contender contra ele? Eternidade é o começo da história. Todo o universo é pequeno demais, um arquivo da sua memória. Aleluia, Deus! E luta por você. Oh, aleluia! O braço forte, a mão estendida do Senhor está sobre as nossas vidas, lutando por nós, nos guiando com a sua mão, com seu Santo Espírito. Jesus é o braço, a mão é o Espírito Santo. Tenha esses dois sobre a tua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser uma pessoa de Deus, vai ter uma alegria do céu sobre você. E você vai caminhar de fé em fé, de glória em glória,
caminhando para a vitória, em nome de Jesus, até que ele venha. E ele virá. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que ele nos deu, né? Nesta manhã de segunda-feira, para estarmos aqui falando dessa palavra poderosa, do braço forte, da mão estendida do Senhor. Não se esqueça, não se esqueça, o ouvido dele não está tampado. Quem tampou o ouvido do Senhor para nos ouvir fomos nós mesmos. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Quem tampou fomos nós, e somos nós que devemos tirar agora essa parede de separação entre nós e o nosso Deus. E ele vem nos abençoar, porque apraz ao Senhor abençoar o seu povo, alegrar o seu povo, dar vitória ao seu povo, para que todos saibam que ele é Deus. Você acha que a história do Brasil vai ser a mesma? Não vai. E todos saberão que há um Deus neste país, Brasil. Há um Deus aqui operando e trabalhando, pondo por terra todo mal. E o mundo vai saber que existe Deus aqui. Até porque o nosso presidente faz questão de deixar isso muito claro. Que Deus está trabalhando. E que ele está com o Senhor. Ele não está sozinho. Amém? Oh, glória a Deus. Querendo a gente ou não, meus irmãos. Deus confunde, sabe? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Não adianta a gente contender com Deus. Aceita, né? Aceita o Senhor trabalhando, usando a vida desse presidente. Aceita. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. E o importante é que o nome dele será glorificado diante daquilo que todo mundo falava. Acha, esse homem é um louco. Mas é assim que Deus faz. E o braço forte está sobre o Brasil. Eu creio nisso. Eu creio, há muito eu creio. Há muito eu creio nisso. E eu estou vendo com os meus olhos. Como diz aí, né? Que até rádio comer. Eu estou vendo com os meus olhos o Senhor trabalhando grandemente em nosso favor, em favor do povo brasileiro. Deus achou graça em nós, irmãos. E assim, apesar de todo o pecado do Brasil, Deus achou graça nesse povo. E eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata, louvo ao Senhor todos os dias da minha vida, porque eu sei que Ele achou graça no Brasil. E nós estamos aqui neste momento para viver esse milagre. Então, não deixa nada de ruim te acontecer, não, e te impedir de ver isso aí. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos e contemple o grande agir do Senhor sobre o Brasil. Né, irmã Rosângela? Glória a Deus, eu creio. Você sabe que isso é verdade, né? Isso é verdade. Se não fosse Deus, não estaria acontecendo tudo isso. Mas até a gasolina está baixando, meus irmãos. Ô, bênção maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus. E tudo vai melhorar. Você vai ver. Creia, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus esteja com você. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, estaremos aqui novamente para louvar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor e aprender um pouquinho mais com a sua palavra, para que nós possamos andar firmes na presença do Senhor, sem desviar, esperando até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Shalom, shalom para você. A paz do Senhor Jesus. Um beijo.